Claro, os seus devidos coeficientes, né, para fazer a coisa não sobrar assim em cima. Mas basicamente o que eu tenho nessa estrutura aqui de 6 componentes independentes é a matriz C, que carrega, vamos dizer, um escalar, a matriz gama 5C que carrega outro escalar, e aqui uma matriz que carrega um quadro de vetor. Então eu tenho 6 objetos e 6 objetos aqui. Mas, se eu escrever θ barrado θ no espaço, né, como um escalar de Lorentz, a gente, usando que esse cara aqui é maiorana, nós temos o seguinte: θ é maiorana. Então, θ é igual a C, θ barrado transposto. Então, eu posso escrever θ barrado, então eu tiro o transposto dessa equação. Vai ficar menos θ barrado C. Tirei o transposto. Então, a gente sabe que θ barrado é igual a menos θ transposto vezes o inverso da conjugação de cargas. Então, esse objeto aqui, escrito usando explicitamente o fato de que θ é maiorana, ele pode ser escrito desse modo: menos θ transposto C a menos 1 θ. Então, se esse espidor é maiorana, vale essa igualdade. Eu elimino θ barrado em função do θ. Porque aqui vocês estão vendo, eu não estou vendo nada barrado, nem estático. Eu estou vendo θ direto, θ. Então, na verdade, esse termo aqui, ele pode ser escrito assim: isso aqui é menos θ alfa, C a menos 1 alfa beta, θ beta. Então, θ barrado θ, eu poderia pensar assim: é menos C a menos 1 alfa beta, θ alfa, θ beta. Então, se a partir de θ alfa, θ beta, eu quiser produzir um θ barrado θ, o ideal seria eu usar a matriz C menos 1. Porque você lembra o seguinte: quando eu peguei isso aqui, ó, θ alfa, θ beta, isso aqui está multiplicando M alfa beta. Aí o que nós falamos? M alfa beta é uma matriz antissimétrica 4x4, no espaço espidorial. Como ela é antissimétrica, ela vai ser expandida na base antissimétrica. Aí a gente fez assim: vamos dizer, isso aqui é um Ki C alfa beta, mais aquele que eu chamei de A, gama 5C alfa beta. Só lembrar disso aqui. Desculpe que essas coisas são chatas e fáceis, né? Mas quem nunca viu, às vezes não sabe nem por onde começar. É tão simples, mas cara, é uma nova forma de atuar, de trabalhar com essa álgebra de espidor. Não é uma álgebra que é do nosso dia a dia. Então, eu estou dando esses truquezinhos, porque esses truquezinhos já não são dados. E aí a gente fica às vezes quebrando a cabeça para entender uma expressão que o autor diz que é tão simples, né? E não é simples, mas não é trivial, porque a gente está usando propriedade de espidores de Majorana, e aí tem uma série pode haver uma série de confusões entre representação e coisa que independente da representação. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui independente da representação. Então, eu estou só querendo dizer que eu posso sempre escrever esse bilinear fermiônico em função de espidores de Majorana, para espidores de Majorana, desse modo aqui. Então, se eu colocar aqui a matriz C, e quando eu jogar essa expressão aqui, esse C alfa beta vai se agarrar com θ alfa, θ beta. Mas ele não vai formar o θ barrado θ, porque eu precisaria do C a menos 1. Então, ao invés de trabalhar com essa base, a matriz C é antissimétrica. A matriz C a menos 1 também é antissimétrica. Então, é mais vantagem eu expandir isso aqui numa base em que, ao invés de colocar C, eu coloco C a menos 1. Porque aí o C a menos 1 que está aqui, ele vai bater aqui e vai formar bonitinho o θ barrado θ vezes o escalar. Tá claro o conceito? É só essa bobagemzinha. E aí, se eu botei C a menos 1 aqui, então vamos voltar para essas expressões. Eu tenho C, gama 5 transposto, C a menos 1. Isso aqui é gama 5. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por C a menos 1. Então eu tenho gama 5 transposto, C a menos 1. Isso aqui é C a menos 1, gama 5. E aí a gente vai observar, vamos escrever esse objeto aqui em termos de transposto. Vamos escrever C a menos 1, gama 5, transposto. Se eu pegar esse objeto aqui e fizesse essa operação, vai ter gama 5 transposto. Vai ficar aqui. C a menos 1 transposto. Mas C é antissimétrico, C a menos 1 é antissimétrico. O inverso de uma matriz
simétrico e antissimétrico. Então, esse C é menos 1. Então, para eu, a partir dessa relação, recuperar essa, eu tenho que botar um sinal menos. Então, isso me garante também que se gama 5C é antissimétrica, C é menos 1, gama 5 também é antissimétrica. Então, eu vou usar essa base. C é menos 1, gama 5. Poderia usar gama 5C, que eu já usei anteriormente para fazer certas discussões. Mas agora, na hora de jogar a coisa e fechar com θ alfa, θ beta, porque de novo aqui fica o seguinte, ó, se esse espinor aqui é maiorano, esse bilinear pode ser escrito assim, menos θ transposto C menos 1, gama 5, θ. Aí o θ alfa, θ beta vai colar direitinho com C menos 1, gama 5. Então é mais vantagem agora, na hora de querer formar os bilineares limpinho, ao invés de trabalhar tudo com C, eu vou fazer o contrário, trabalhar com C menos 1 aqui, C menos 1 aqui e C menos 1 aqui. Que também a gente vai ver, C menos 1, vou botar aqui, a gente tem essa relação aqui, C, gama mi, gama 5, transposto, né? C menos 1. É igual a gama mi, gama 5. Isso aqui vem lá das nossas propriedades de transposição, da matriz de conjugação de carga. Agora, é mais vantagem fazer isso, manter esse gama mi, gama 5, C a menos 1 aqui, e trazer esse C a menos 1 para cá. Eu quero estudar se essa matriz aqui realmente é antissimétrica, como eu gostaria que fosse. Então, vamos trabalhar esse lado aqui. Então, vamos escrever esse lado aqui como sendo C a menos 1, gama mi, gama 5, transposto. Então vai ficar gama mi, gama 5 transposto, vezes C é menos 1 transposto. Então vai levar um sinal menos. Então fica aqui, isso aqui é menos isso. Então de fato, fica tudo como a gente estava querendo. Essa matriz aqui é antissimétrica, essa aqui também é antissimétrica, e essa é antissimétrica. Então, na hora de expandir, então aqui, por exemplo, então vamos lá. Então isso aqui é um escalar. Aqui eu tenho esse espinor. Então eu vou dizer que esse espinor aqui, na verdade, nada me impede de redefinir esse espinor. Eu vou dizer que esse meu espinor, se alfa, é um C a menos 1 alfa beta, vezes um certo espinor, sei lá, eu botei de zeta ali, né? Vezes um espinor lambda beta. Então vamos dizer que eu escrevo isso aqui, eu posso redefinir campos a menos de coeficiente, não tem problema. Então, aquele zeta eu vou chamar de C a menos 1 alfa beta, lambda beta. Então, quando eu colocar o C menos 1 alfa beta lambda beta, eu posso até botar um sinal menos aqui, que aí vai ficar exatamente essa combinação de θ barrado. A gente olhar para isso aqui é menos θ transposto, C menos 1 zeta. C menos 1 lambda. Então, se eu substituir o zeta por C menos 1 lambda, vou dizer isso aqui, vai ser vamos deixar esse zeta mesmo. Que vai ficar o próprio θ barrado, desculpa, né? O θ é o relacional. θ com C, θ barrado transposto. Então eu posso relacionar o θ com esse C aqui. Né? Então eu vou dizer que esse θ alfa aqui ou então é melhor fazer isso, deixar o θ alfa, deixar o θ alfa e colocar o C a menos 1 lambda. Colocar menos aqui. Que isso aqui vai formar exatamente. Então eu posso escrever esse termo aqui dessa forma. Vamos começar a limpar. Vai ficar θ barrado, lambda e x. Então já fica mais simples assim, porque eu não preciso ficar explicitando esses índices espinoriais. Aí aqui é a mesma coisa. Quando eu expandir essa matriz aqui, eu não vou expandir na base dos 6. Eu vou pegar essa matriz aqui, que é antissimétrica, e vou expandir nessa base de matrizes antissimétricas. Então eu vou botar aqui o meu Q, C a menos 1 alfa beta, mais o meu A, C a menos 1 gama 5 alfa beta, mais aqui o 1 que eu chamei de AB, né? C a menos 1 gama mi, gama 5 alfa beta. Então eu estou dizendo o seguinte, esse objeto aqui vai ser expandido nessa base, só por conveniência, porque vocês viram que eu poderia fazer tudo com C, mas para poder ficar tudo bonitinho em termos de condensado fermiônico, é mais vantagem botar o C menos 1. Então, esse termo aqui vai se desdobrar nesses termos aqui. Θ barrado, θ vezes um campo aqui, mais θ barrado, gama 5, θ vezes um campo que eu chamei de D, né?
Obrigado. Então, vou botar aqui uma outra. Vou chamar isso aqui de vermelho. Mais, teta barrado, gama mi, gama 5, teta, vermelho. Então, esse cara aqui, então, já ficou mais limpo assim, a gente vê tudo em função de delinear vermelho fechadinho. Esse cara aqui, então, para a gente escrever aquele T alfa, beta, gama, e eu tenho esse objeto aqui, T alfa, T beta, T gama, T alfa, beta, gama. O que nós vimos, né? Que aqui só tem uma componente fermiônica. Então, na verdade, esse objeto aqui tem que ser equivalente a um único férmio. Então, o que eu posso formar com 3 férmions aqui que seja um férmio no final do dia? Teta barrado, teta, esse teta barrado. Eu posso escrever esse, como aqui eu tenho um épsilon, vou escrever isso aqui como sendo épsilon, alfa, beta, gama, delta, C a menos 1, delta, C a menos 1, delta, sei lá, épsilon, e aqui um espinor que eu chamar de zeta épsilon. Então, esses épsilons aqui, se juntando com esses aqui, me formam isso. Eu não tenho, quer dizer, esse objeto aqui eu posso sempre reproduzir a isso, fazendo o mesmo tipo de análise, porque só me sobra, como isso aqui é equivalente a um espinor, no final do dia, essa expressão tem que ter um caráter espinorial, não pode ter caráter vetorial, não poderia botar gama mi em gama 5, vai me sobrar apenas, quer dizer, com esse épsilon, esse menos 1, me sobra apenas essa possibilidade. Então, esse termo aqui, estava aqui, a gente vai escrever dessa forma, teta barrado, teta, já fechado, e aqui, teta barrado, zeta. Então, eu formei, que é o segundo férmio que vem aqui. E essa componente aqui, eu tenho 4 objetos, vou ter que formar um escalar. Então, o único escalar que eu posso formar aqui, usando a mesma argumentação dos épsilon, teta barrado, teta ao quadrado. E aqui eu vou chamar esse escalar de W, você vai chamar de W. Então, está aqui. Então, aquela expressão alfabeto que estava chatinha, porque os índices espinoriais estavam explicitados, agora, por uma simples manipulação com espinores, ela pode ser reproduzida dessa forma aqui. Então, eu tenho tudo o conteúdo de campos, então, esses aqui são os campos componentes, né? Que são os coeficientes. Tá? Então, eu posso ter termo linear em teta, os termos quadráticos em teta seguem essa disposição, os termos cúbicos acabam no final do dia sendo equivalentes a um único término, e o termo quártico sendo equivalente a essa grandeza aqui. Então, fica como tarefa, é fácil você ver, mas como tarefa mostrar que realmente teta alfa, teta beta, teta gama só pode ser trazido para essa forma. Teta barrado, teta. E esse aqui, teta alfa, teta beta, teta gama, teta delta, só pode ser trazido a essa forma. Teta quadrada. É uma tarefinha simples, né? Mas para quem nunca fez, é bom fazer uma vez na vida. Só para manipular o boletim que a gente escreveu. Do ponto de vista do consenso, não poderia ter outra possibilidade, porque aqui esse tensor aqui de ter aquele T alfa beta gama é equivalente a um férmio. Então, no final do dia, eu tenho que ter um férmio contraído como expressão cúbica, o teta. E aí o escalar de Lorentz que eu posso formar, quer dizer, o escalar não, o invariante de Lorentz que eu posso formar é esse. Que aqui é a mesma coisa. Então, só para finalizar, a gente terminou, então, na formulação do Salam, a gente terminou com essa estrutura para um supercampo, vamos dizer, genérico. Se ele for escalar, isso é escalar, isso é espinorial. Se ele for vetorial, então, se eu tivesse um campo, por exemplo, S-mi, então, um S-mi, é só botar índice mi aqui. Então, todo mundo ia ganhar índice mi. Então, aquele cara lá ia ficar tipo um ferro de radica Schwinger, esse cara aqui ia ficar um vetor, esse cara aqui ia ficar um vetor também axial, esse cara aqui ia ficar com mi, então ia ficar um rank 2, e assim vai. Então, essa estrutura é geral, né, do ponto de vista da expansão em teta. Então, o que a gente fez foi, desde a primeira aula, expandir em teta e colocar isso sob a forma de uma estrutura geral em teta. Depois, agora eu posso começar a dizer, esse meu campo S pode ter um certo caráter, e aí o caráter do S vai ditar o caráter dos campos componentes. Agora, o que nós estamos entendendo é que para gerar um vetor,
Eu não preciso colocar índice vetorial aqui. Com um escalar aqui, eu já consigo gerar um vetor. E aí a gente vai ver que vínculo eu vou ter que impor em S para eliminar componentes indesejáveis. Um vetor deveria, como a gente falou, ser parceiro de um spinor só. Mas aí eu tenho dois spinores em ação. O que eu faço? Se eu quiser que esse campo seja um campo de gauge, o que eu faço? Mas eu acho que esse é o protótipo. Com esse supercampo, a gente consegue fazer o modelo padrão. Ainda não está fazendo supergravidade. Se eu quiser fazer supergravidade, eu preciso do spin 2. Aí provavelmente seria bom colocar um índice Mi aqui e um índice Mi aqui. Porque aqui eu geraria um campo de rank 2 e aí eu geraria Hamilton-Schwinger por aqui. Então já começo a me aproximar da supergravidade se eu pegar esse campo de natureza vetorial. Era isso que eu queria falar. Na próxima aula, então, a gente vai fazer a gente vai sair daqui, né? Vamos fazer a transformação de supersimetria, porque agora eu já sei, é fácil para mim. Quem é ΔS? É epsilon alfa e alfa S. Eu sei operar isso aqui em cima disso, eu sei escrever isso aqui em função de derivadas internas. Isso aqui é uma expansão interna. Então eu vou entrar com a ação desse operador aqui e aqui. Ele vai ter dois termos, vai ter o termo de θ e vai ter o termo de δ. Vou atuar com esse operador aqui e aqui. Vou multiplicar por S. Aí eu vou fazer a comparação. O termo independente de θ do lado direito tem que ser o termo independente de θ do lado esquerdo. Então vai ser o ΔS. O termo linear do lado esquerdo, transformação de supersimetria do lambda. Eu vou ler, pegando dessa expressão toda, o que sobrar proporcional a θ barrado. E assim vai. Aí, quando eu expandir tudo, eu vou pegar o termo θ barrado θ. Do lado direito vai ser a variação do Ki. Então, essa expressão agora, com essa expressão aqui, me permite tirar a ação da supersimetria dos campos componentes. Agora eu estou fazendo o cálculo vetorial, cálculo tensorial da supersimetria em termos dos campos componentes. Então, na próxima aula eu vou partir daqui e aí eu vou passar para a notação de Van der Waals, que é sair daqui e passar por uma notação em que o spinor de Majorana ele vai ser escrito como um spinor de Weyl e o conjugado de carga do spinor de Weyl. Então, a gente vai passar por uma outra notação que é específica de 4 dimensões, mas que vai ajudar vocês a lerem os papers de Suzy em 4 dimensões, que é o que é mais popular. Eu acho que o que mais todo mundo precisa aqui é ver Suzy em 4 dimensões. Mas se alguém quiser construir, eu vou deixar como tarefa, ou então até mesmo comecei, fazer a Suzy em 3 dimensões, 2 dimensões, que tem muito material, tem muitas teses aqui que a gente orientou em 2, sobretudo as supersimetrias heteróticas em 2 dimensões é interessante trabalhar. Elas têm uma conexão, elas vieram da teoria de cordas e a supersimetria em 2 dimensões trabalha bem facilmente. Então eu vou, na próxima aula a gente vai aprofundar e aí a gente chega nas teorias de Iorio supersimetria. Bom, desculpa pela aula de hoje, que foi chata, longa e muito de aspectos técnicos, né? Mas para quem nunca viu, eu lembro que eu tive dificuldade, né? Quando eu comecei a estudar isso assim lá na CISA, né? A gente ia no final do segundo ano, tinha que preparar o ESSEI de verão, que era o projeto de doutorado. Aí eu me meti a estudar supersimetria, nessa época eu não estava lá no grupo do velho. Aí eu me meti, aí eu tive muita dúvida, claro que eu procurei os pós-doc lá do salão, comecei a conversar com eles, me deram as dicas assim, né? E aí facilitou a vida. Então, às vezes, essa dicasinha, esse empurrãozinho das rearranjamentos de Fiat, das propriedades dos spinors de Majorana, quer dizer, o que circulava lá no grupo, patrimônio histórico do grupo eram as notas do Strassi da época que ele trabalhou com o Salang, isso aí no final do doutorado dele. Então, a gente usou as notas do John e aí aprendeu a fazer esses cálculos. Estou passando para vocês esses detalhes. É por isso que é a coisa meio chata, porque é só detalhe técnico, né? Mas aí daqui para frente a gente vai falar mais de